Olá, pessoal! Eu sou a Lia Alves, sou interna lá da UFC, monitora de vocês de semiologia, e hoje eu vou dar a aula de exame do tórax, beleza? Tentei fazer uma aula mais concisa, mas tendo todas as informações importantes para vocês entenderem. Eu sugiro que essa matéria vocês estudem pelo livro de exame clínico do Porto, acho que tá bom, bem explicado, mas de qualquer maneira as informações mais principais vai dar para vocês revisarem aqui na aula, beleza? Começando, relembrando que o tórax não são só os pulmões, certo? A aula de hoje a gente realmente vai focar mais no exame dos pulmões, mas tem outras estruturas no tórax. Tem o coração, tem os vasos, né, do mediastino, e tem todas as estruturas da caixa torácica em si. De fora para dentro, né, a gente vai ter a pele, o subcutâneo, vai ter também os linfonodos ali no meio, vai ter o panículo adiposo, os músculos, o sistema dos vasos superficiais, né, os ossos e as cartilagens. E é importante a gente examinar todas essas partes. O sistema cardiovascular em si, não vou falar nessa aula, o outro monitor vai dar uma aula para vocês dessa parte, beleza? Então, começando, né, a gente vai esquematizar o exame do tórax em 4 partes. A gente vai fazer primeiro a inspeção, depois a palpação, depois a percussão e, finalmente, a ausculta, que é a parte que todo mundo lembra, né, de tórax. Mas, começando, então, pela inspeção. A gente pode dividir a inspeção do tórax na inspeção estática e dinâmica, certo? O que é que isso quer dizer? A gente vai olhar para as coisas no tórax que dependem da respiração e coisas que não dependem da respiração, certo? Que a gente vai estar olhando mais o geral do tórax, vamos dizer assim. Esse geral, que não depende da respiração, é a inspeção estática, certo? Nela, nós vamos olhar basicamente, assim, 3 coisas, certo? A primeira vai ser a forma do tórax, certo? Que a gente estuda na semiologia, que tem o tórax atípico, ou seja, ele não é típico de nenhuma doença, seria o tórax normal. E tem os tórax típicos, que tem alterações, certo? A gente tem o tórax chato também, né, que pode ser chamado tórax normal. A gente tem o tórax em tonel, que é muito clássico de DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que as pessoas vão ter uma hiperinsuflação e vai aumentar esse diâmetro do tórax, esse diâmetro antero-posterior, certo? Isso é o tórax chamado em tonel ou em barril. A gente tem também os pectus excavatum, que tem uma escavadura, assim, e o carinatum, que são essas duas alterações, vamos dizer assim, do externo, certo? O excavatum também pode ser chamado de infundibiliforme e o carinatum de cariniforme, como o pessoal chama, assim, popularmente de peito de pombo, né? Certo. Fora isso, a gente tem também algumas alterações mais clássicas da ortopedia mesmo, como seria um tórax cifótico, né, que tem a cifose da coluna. Pode ter também um tórax escoliótico, que é um desvio lateral da coluna, e outras alterações ortopédicas. Uma outra coisa importante, né, no contexto de trauma, é o tórax instável do trauma. Como é que é esse tórax instável? Vamos dizer que a gente tem aqui o tórax de uma pessoa, né, com as costelas, certo? Muito bem desenhado. Se ela sofreu um trauma, ela pode vir a fraturar essas costelas. E o tórax instável é definido como uma fratura em 2 arcos costais, pelo menos consecutivos, em 2 segmentos desses arcos costais. Ou seja, vai formar um retalho de costela. Vai ficar um pedaço das costelas solto. E esse pedaço, ele vai atrapalhar a respiração da pessoa, porque quando ela vai inspirar, que era para o tórax todo, né, expandir, aumentar, esse retalho, pela pressão, ele vai cair para dentro, né, da caixa torácica. E isso causa muita dor
E, consequentemente, pela dor, a pessoa pode chegar a fazer uma hipóxia, certo? O principal tratamento desse tórax instável seria realmente a analgesia. Só assim como curiosidade para vocês. Fora as formas do tórax, que são todas essas, né, que eu já falei para vocês, a gente vai olhar também se tem algum abalamento, alguma depressão, né? Já procurando, por exemplo, por fraturas, como eu disse. E também a gente vai olhar alterações cutâneas, certo? É muito importante buscar por alterações cutâneas, especialmente, por exemplo, no contexto de dor torácica. Seu paciente chega com a dor no peito, você pode já estar pensando em alguma síndrome coronariana, mas você vai lá fazer a inspeção e você vê que ele tem várias vesículas seguindo um dermátomo, né, no tórax dele, como se fossem várias bolinhas. Não sei se vocês já viram, mas isso é muito característico de herpes zoster e que pode mimetizar, por exemplo, uma dor de um infarto, certo? Então, sempre lembrar de tirar, se possível, né, a blusa do paciente e tentar fazer a inspeção geral do tórax dele, certo? Pronto, pessoal. A gente agora vai para a inspeção dinâmica, certo? A gente começa a inspeção dinâmica olhando o tipo respiratório. A gente vai ter o tipo costal superior, certo? Mais comum nas mulheres, que elas usam basicamente as costelas mesmo para respirar, certo? Você vê basicamente as costelas se mexendo. E a gente tem também o tipo tóraco-abdominal, que é mais comum nos homens e em crianças, que eles também usam bastante o abdômen, certo? Para ajudar na respiração. Agora sim, para a parte mais importante da inspeção dinâmica, que é o ritmo respiratório, certo? O primeiro ritmo que a gente conhece bem, que dá para ver facilmente, é a dispneia, certo? Geralmente são movimentos amplos e rápidos. E tem outros sinais também que a gente pode ver que o paciente está com desconforto respiratório, certo? Vou falar mais desses sinais um pouco mais para frente. Um ritmo respiratório muito clássico é o ritmo de Cheyne-Stokes, certo? O que é esse ritmo? Até vocês podem olhar aqui, né, na imagem, que ele é aquele ritmo que parece com a capa do álbum do Arctic Monkeys. Não sei se vocês sabem qual é. Mas, enfim, o que é que acontece nesse paciente? Ele, por alguma razão, ele vai ter uma desregulação no centro bulbar dele, certo? Que é o nosso centro central, o nosso centro do sistema nervoso central da respiração, certo? Lá no bulbo. E aí, no bulbo, o que acontece? Ele vai sentir as variações da pressão de CO2, certo? De gás carbônico, principalmente. E ele vai regular se a gente deve respirar mais frequentemente ou se a gente deve segurar a respiração, certo? Fazer uma apneia. O que acontece quando a gente faz uma apneia? A gente acumula CO2, certo? E o que acontece quando a gente aumenta a nossa frequência respiratória? A gente expolia CO2, a gente joga para fora CO2, certo? E aí, por alguma causa que está fazendo essa desregulação, o que é que vai acontecer no centro? A pessoa vai começar respirando muito, certo? Ela vai fazer uma alta frequência e isso vai estar soltando o CO2, vai estar diminuindo a concentração de CO2. E aí ela vai respirando até que a quantidade de CO2 que tem no sangue dela vai diminuir tanto que o cérebro vai mandar você fazer uma apneia para segurar o CO2. Então, nessa apneia, vai aumentar a quantidade de CO2, certo? Vai aumentar tanto a quantidade de CO2 que aí o bulbo vai de novo mandar a pessoa voltar a respirar cada vez mais. Até que aqui vai diminuir muito o CO2 e de novo o cérebro vai começar a diminuir a frequência respiratória para começar a acumular CO2. Deu para entender? Acho que deu para entender, certo? E aí ele fica fazendo essa respiração como se fosse cíclica, certo? É muito comum essa respiração em pacientes com ICC grave,
certo? E com outros distúrbios que vão estar atuando no cérebro propriamente dito, como, por exemplo, um AVC, um trauma crânioencefálico e intoxicações, certo? A gente pode ter intoxicação por opioides, né, como morfina, por barbitúricos, né, que geralmente são remédios para epilepsia, né, o fenobarbital, ou por mesmo benzodiazepínicos com álcool. E essa é a principal razão porque pessoas que tomam benzodiazepínicos, né, alprazolam, lorazepam, não devem ingerir bebidas alcoólicas, porque realmente pode causar uma depressão do sistema respiratório, certo? Do centro respiratório. Pronto. Aí a gente tem uma outra disritmia respiratória que o nome é BIO, certo? Ela é uma verdadeira arritmia respiratória. Não é como o Cheyne-Stokes, que segue um ciclo. O BIO, ele é totalmente variável. É uma respiração caótica, vamos dizer assim, certo? Ela vai ter apneia, vai ter uma inspiração profunda, vai ter uma inspiração superficial. É realmente sem uma regra, certo? E o BIO, ele é importante porque ele indica uma lesão muito importante, assim, muito grave, vamos dizer assim, do centro respiratório, certo? Geralmente com um péssimo prognóstico. E geralmente também são lesões de instalação rápida. Por exemplo, um hematoma extradural, né? Que vai estar realmente fazendo uma compressão muito grande. Pode causar uma respiração de BIO, certo? Outro tipo respiratório, outro ritmo respiratório muito cobrado, assim, em prova também, é o ritmo de Kussmaul, certo? Que ele, assim, para vocês guardarem para a vida, ele é um ritmo relacionado à acidose, certo? Vamos, assim, simplificar. E aí, o que é o Kussmaul, propriamente dito? A pessoa vai fazer como se fosse uma inspiração profunda, faz uma pausa. Depois faz uma expiração curta, rápida, e faz uma pausa também. Uma inspiração profunda, pausa, expiração curta e uma pausa, certo? A gente vai ter várias causas para ele, que são as causas de acidose metabólica, certo? Inclusive, Kussmaul você pode usar como sendo um mnemônico, né? O próprio Kussmaul. O K é de ketose, né? De cetoacidose diabética. O de uremia, que é a situação que acho mais comum da gente ver Kussmaul. Os S de intoxicação por salicilatos, certo? O AS, no caso. O M, por intoxicação de metanol. O A, de etileno, né? Aetileno, em inglês. O, de novo, de uremia. E L, de acidose lática, certo? Como, por exemplo, numa sepse, muito importante, que vai estar com lactato aumentado. Beleza? Esses são os ritmos respiratórios mais importantes. A gente tem também o ritmo suspiroso, geralmente é uma pessoa com ansiedade, certo? Ela vai ter os movimentos respiratórios normais e vai ter um suspiro, que tem uma expressão mais profunda, certo? E a gente tem também outros padrões respiratórios, que não são propriamente ritmos, mas que é importante vocês saberem. O primeiro deles é a platipneia, certo? Que é uma dificuldade para respirar em pé. A pessoa não consegue respirar muito bem em pé. Geralmente acontece em pacientes com uma pneumectomia, por exemplo, certo? A gente tem o contrário da platipneia, que é a ortopneia, certo? Essa é a mais importante que vocês entendam como é. É uma dificuldade da pessoa respirar em uma posição deitada, certo? Muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, muito comum. E é um dos sinais que você tem que perguntar no paciente com ICC, certo? Se quando ele se deita, ele tem dificuldade de respirar, e aí por isso tem que, por exemplo, dormir numa rede, ou dormir sentado mesmo, certo? Outro paciente que pode ter ortopneia é um paciente com ascite muito grande, que aí pelo volume da ascite ele também tem dificuldade de respirar deitado, certo? E o último desses padrões seria a trepopneia, que é uma pessoa que ela, no decúbito lateral de um lado, ela fica mais confortável, e no decúbito lateral do outro lado, certo? Ela vai ter uma dificuldade de respirar.
Isso é mais comum em pacientes com... Pode acontecer em ECC, mas é mais comum em pacientes com derrame pleural. Agora a gente vai terminar a inspeção dinâmica, né? Só olhando mais algumas coisas, bem simples. A gente vai olhar a amplitude da respiração, ver se a pessoa tá fazendo uma respiração muito profunda ou muito superficial, né? Superficial geralmente mais indicativo de uma dispneia. A gente vai olhar também a frequência respiratória, certo? A gente vai ver se ele tá eupneico, se ele tá em apneia respiratória, né? Por exemplo, no caso de afogamento, né? Se ele tá numa parada respiratória. A gente vai olhar se ele tá com taquipneia, uma bradispneia, certo? Eu botei aqui do lado uma tabela, certo? Que fala a frequência respiratória esperada, certo? Normal. Ela vai variar com a idade, principalmente nas crianças, é muito maior que nos adultos. Mas nos adultos, a frequência normal é de 16 a 20. Abaixo de 16, bradispneia, e acima de 20, taquipneia, certo? A gente vai olhar também outros sinais que a pessoa estaria com dispneia, como a tiragem intercostal, né? Que é quando os músculos intercostais mesmo, eles meio que retraem, certo? Você vê. E também você faz a inspeção do pescoço buscando o uso de musculatura acessória para ajudar na respiração, né? E a última coisa que a gente vai olhar na inspeção é a expansibilidade dos pulmões. Você pode ver já na inspeção se tem algum pulmão que não está expandindo, por exemplo. Mas a gente vai olhar essa parte melhor no próximo passo, que é a palpação, certo? Na palpação, a gente vai, de novo, ver as estruturas da parede torácica, ver se não tem nenhuma fratura, nenhum abalamento. E a gente vai começar, assim, na palpação, vendo a expansibilidade do tórax, certo? Aqui eu botei uma imagem que a gente vê como a gente avalia essa expansibilidade na palpação. A gente posiciona as nossas mãos como se fosse no ombro do paciente, certo? Primeiramente, para avaliar a expansibilidade dos ápices. E aí a gente bota o polegar central, certo? Os 2 polegares. E a gente faz como se fosse uma pequena prega cutânea e pede para o paciente inspirar profundamente, certo? E aí você vai ver o quanto os seus dedos vão se afastar. Você vai ver quanto eles estão se afastando da linha média da coluna da pessoa. Pode ser que você veja só um dos lados se expandindo, por exemplo. Ou você pode ver uma diminuição global, que você vê que a pessoa quase não expande o tórax, né? Por exemplo, em alguns casos de doenças reumatológicas, que a pessoa tem uma restrição realmente da expansibilidade pulmonar, certo? O outro lugar que a gente vê também a expansibilidade pulmonar já é mais nas bases, certo? Para ser mais ou menos a nível do apêndice xifoide, certo? Na frente, só que atrás. Aí você bota as suas mãos na lateral, assim, do dorso da pessoa, normalmente com os polegares perto da linha média, e pede para ela inspirar profundamente, para você ver a expansibilidade, né? Ver quanto ele afasta da linha média, novamente, certo? A última parte da palpação é o frêmito tóraco-vocal, que é uma coisa bem clássica, assim, da semiologia, né? Falar o 33. Como é que você vai avaliar o frêmito? Você vai avaliar, geralmente, em 6 posições, certo? Do tórax, sempre avaliando simetricamente, comparando um lado com o outro, certo? E o que é que você vai fazer? Você vai colocar as suas mãos e vai avaliar o frêmito basicamente com essa parte dos dedos, certo? Você vai avaliar com os dedos, não muito com a palma da mão em si. E você vai pedir para o paciente falar 33 e vai sentir a ressonância do que ele falar nos seus dedos. O que é que você pode sentir? Você pode sentir que em um lado, por exemplo, o frêmito está normal e no outro o frêmito pode estar diminuído, certo? Então, é por isso que é importante você sempre ir comparando, certo?
Se tiver normal, você fala que o frêmito tóraco-vocal está presente e simétrico, e se não, você vai descrever o que é que está alterado. Como é que o frêmito pode ficar alterado? Ele pode aumentar, certo? Se você sentir mais forte o 33, vamos dizer assim, certo? Geralmente o aumento do frêmito acontece numa consolidação, certo? Na hora do pulmão, como por exemplo numa pneumonia ou no infarto de uma área. O que é que a gente vai ter? Vai ter aqui um pulmão, certo? Que numa área dele vai ter como se fosse uma parte mais preenchida, certo? E essa parte vai fazer uma melhor ressonância, vai conduzir melhor a onda de som. E por conduzir a onda melhor de som, você vai sentir ele mais facilmente na sua mão, certo? A outra alteração que você pode ter vai ser já o ao contrário, né? A diminuição do frêmito. E ele acontece quando tem alguma coisa que vai estar impedindo que o som tenha uma boa ressonância para chegar na sua mão, certo? Por exemplo, você está ouvindo aqui o 33 normal, e quando você botou a sua mão nessa parte aqui de baixo do pulmão, você não escutou. Não sentiu, né? O 33. E aí vai ser porque tem alguma coisa que está impedindo que o som chegue na sua mão, certo? Principalmente, o que é que impede a ressonância do som? É uma barreira, certo? Uma barreira que vai estar entre o pulmão e a sua mão. Essa barreira é quando, geralmente, tem alguma coisa na pleura, certo? Como, por exemplo, um derrame pleural. O derrame pleural é o clássico de uma diminuição do frêmito, certo? Pode ser também por um espessamento da pleura, novamente como essa barreira, ou quando o próprio pulmão, vamos dizer, não está com um parênquima bom para transmitir o som, né? Por exemplo, numa atelectasia ou num enfisema, certo? Pronto, pessoal. Agora indo para as partes mais conhecidas, assim, do exame do tórax, começando pela percussão, certo? A percussão é uma coisa que vocês geralmente têm um pouco de dificuldade de fazer no começo. Eu também tive, mas com o tempo vocês vão vendo que vocês vão ganhando prática e ficando bem simples, certo? Fazer a percussão. Como é que você faz? Você bota a sua mão espalmada, certo? No dorso do paciente, faz um pouquinho de pressão na pele para aumentar a tensão, certo? Com o tecido. E você vai percutir um dedo em cima do outro dedo, certo? Tem outros lugares que você pode fazer a percussão direta ou punho percussão sem usar a mão, né? Precisando outros sinais. Mas no tórax, quando a gente tá querendo ouvir como tá o parênquima, vamos dizer assim, a gente faz essa técnica de um dedo percutindo o outro dedo em cima do tórax. Lembrando sempre que você vai percutir no espaço intercostal, certo? Não é muito bom você percutir a própria costela, porque você pode achar que tem alguma coisa lá e não tem, certo? E aí, como é que são esses sons, certo? Em alguns lugares que você vai percutir, vão ter sons diferentes. Não é todo o tórax que tem o mesmo som na percussão, certo? Por exemplo, se você percutir na projeção do coração, certo? Ou na projeção do fígado, lá no hipocôndrio direito, você vai ter, geralmente, um som maciço, certo? O que é esse som maciço? É aquele som rude, certo? O som que tem uma coisa lá dentro. É só você percutir, por exemplo, a sua perna. Geralmente a sua perna é para ter um som maciço, certo? Inclusive, essa parte da transição para um som maciço é usado no exame do abdômen, né? Que vocês têm outra aula para fazer a hepatimetria, medir o fígado, certo? Você também pode ter um som diferente, por exemplo, quando você está percutindo lá para a base esquerda, na projeção do fundo do estômago, que é o espaço de Traube, né? Que geralmente é para você ter um som timpânico. Quando você tem um Traube com um som maciço, é porque tem alguma coisa lá nessa área, geralmente é o baço, indicativo de esplenomegalia, certo? Também nessa parte do abdômen. Mas qual é o som que é normal você escutar
na maior parte do tórax. É o som claro pulmonar, certo? Geralmente você escuta nas demais regiões, sem ser nessa parte que tem um órgão sólido mesmo, já mais maciço, né? E é um som que ele tende a ser mais agudo um pouco, eu diria assim. Ele não é tão rude. É uma coisa um pouco difícil de explicar, né? Mas com o tempo vocês vão percebendo que o pulmão, ele tem essa característica que é quase como se fosse mais pro timpânico. Ele não é nem maciço, nem tão timpânico, mas você consegue ver que não tem uma coisa preenchendo o espaço, certo? No pulmão normal. Mas é claro que a gente vai ter as alterações, né, das diversas patologias. Por exemplo, você pode ter um som realmente timpânico, ou você pode chamar de hipertimpânico, certo? Em alguma região do tórax. Quando é que acontece? Quando tem, vamos dizer, como se fosse um espaço vazio no meio do tórax. O timpanismo, ele geralmente acontece quando tem uma coisa como se fosse vazia, certo? E aí vai ser, por exemplo, nas condições de um pneumotórax, certo? O que é o pneumotórax, para quem não lembra? Aqui a pleura, aqui um pulmãozinho encolhido e entre eles, isso aqui tudo vai estar preenchido de ar, certo? Isso é um pneumotórax. E aí, como aqui não tem nada, entre aspas, né? Nessa área não vai ter nada, você vai ter um hipertimpanismo. Certo? É a causa mais clássica de hipertimpanismo. É bom lembrar também que a percussão, assim como o frêmito e assim como a ausculta, você tem que fazer sempre comparando um lado com o outro, um lado com o outro, um lado com o outro, certo? Geralmente você faz mais ou menos em pelo menos 6 áreas, certo? Mas geralmente umas 8. E de som timpânico, geralmente é o pneumotórax, realmente, como eu falei. Mas, por exemplo, se você tiver uma grande caverna tuberculosa, né? Que vai ter o pulmão e um buraco no meio do pulmão, né? Que seria a caverna. Você também vai ver timpânico nessa área, certo? A outra alteração seria um som maciço ou submaciço no meio do tórax, que é geralmente ao contrário. É quando o parênquima tá preenchido por alguma coisa, certo? E aí, geralmente, quando é que vai ter uma coisa mais sólida, certo? No tórax. Vai ser, por exemplo, num derrame pleural. Que aí isso aqui tudo vai estar preenchido de uma coisa com uma densidade maior. Então, esse som aqui vai ser maciço, certo? Outra condição, geralmente, também tem o som maciço ou submaciço, por exemplo, numa condensação, certo? Numa pneumonia. Como essa parte vai ter uma densidade maior, você vai ver também o som maciço. Beleza? É bem simples, é só pensar na percussão se vai estar preenchido com a coisa com a maior densidade ou se vai estar com coisa com menor densidade, certo? Existe também um fenômeno que chama ressonância escódica, que o que é? Nessa parte, vou aumentar aqui o desenho da condensação, certo? Vamos dizer que tem uma condensação aqui, certo? Nessa parte do pulmão. Na condensação, você vai ver uma percussão mais para maciça. Mas na borda da condensação, você vai ver um som mais para timpânico, certo? A mesma coisa acontece no derrame pleural. Você tem aqui o derramão pleural, certo? Tudo isso aqui preenchido de líquido, né? Que pode ser sangue, pode ser um exudato, um transudato. E nessa parte vai estar maciço, mas no parênquima adjacente ao derrame pleural, pode ter uma parte um pouco mais timpânica, certo? O nome disso é a ressonância escódica. Beleza. Terminamos percussão.
Agora vamos para a parte mais feita por aí, né, pelos médicos. Quando o pessoal começa a trabalhar, às vezes esquecem essas outras partes que eu falei para vocês e focam muito na ausculta. Mas assim, é importante vocês levarem para a vida essas outras partes para ajudar a compor toda a apresentação clínica, né, do paciente. Mas falando de ausculta, a gente começar aqui pelos sons normais, certo? O tórax, do mesmo jeito da percussão, na ausculta vai ter lugares que tem um som um pouco mais diferente normalmente, certo? Por exemplo, se você auscultar bem na projeção da traqueia, você vai ter um som traqueal, que tem um componente expiratório bem importante. Se você auscultar mais na fonte dos brônquios, certo? Nos brônquios maiores, de maior calibre, você vai ter a respiração brônquica, que também tem uma parte da expiração um pouco mais pronunciada. E mais para a periferia, que é onde a gente ausculta mais, a gente vai ter o que a gente chama de murmúrio vesicular, certo? Que é o som normal do pulmão, vamos dizer assim, que a gente geralmente descreve. A gente geralmente descreve como um murmúrio vesicular universalmente audível, certo? A gente bota MVU+, quando a gente quer fazer simplificado, né? E aí eu vou tocar para vocês aqui como é o som do murmúrio normal, certo? Para vocês tentarem escutar. O murmúrio vesicular, ele tem uma parte inspiratória mais pronunciada que a parte expiratória, certo? Geralmente a inspiração é 3 vezes o tempo da expiração. Agora vocês vão poder escutar e ver como é o normal. Certo? A ins é maior que a eis, certo? No murmúrio normal. E aí, a gente vai ter as alterações do murmúrio, né? Geralmente, você pode ter, o que você busca mais é uma diminuição do murmúrio, certo? E aí, de novo, a ausculta, você vai sempre fazer comparando um lado com o outro, certo? Sempre comparando. Você pode tanto ir fazendo um Z, certo? Assim. Pode ir fazendo um Z. Ou você pode ir fazendo como se fosse uma cobrinha, que chamam. Que você vai de um lado pro outro, aí desce pro outro lado, desce pro outro lado, desce pro outro lado. Mas isso é só assim... não importa, certo? O jeito como você faça, só importa que você vá comparando no mesmo nível um lado com o outro, certo? Não adianta você comparar aqui com aqui, porque naturalmente tem as diferenças entre os ápices e as bases, certo? E aí você vai avaliar esses pontos de ausculta. E você pode procurar a diminuição do murmúrio, né? Como eu estava falando. O que é que diminui o murmúrio? Tudo, certo? Várias coisas que vão estar prejudicando a troca do ar mesmo. Não tem uma palavra muito bem. Mas é como se fosse aquela mesma... aquele mesmo pensamento do Framingham um pouco, certo? Sendo que, por exemplo... Vamos dar aqui. Se eu tiver novamente um pneumotórax, certo? Nessa parte aqui, mais central, dependendo do tamanho, você ainda poderia escutar algum murmúrio, mas toda essa outra parte aqui não vai estar tendo respiração, certo? Então, você não vai escutar aqui. Aqui vai ter um murmúrio abolido. Do mesmo jeito... vai ser no derrame pleural. Você vai escutar normalmente aqui o murmúrio, mas nessa parte o murmúrio também vai estar abolido, certo? É só você pensar na parte que tá realmente chegando o ar, beleza?
Outra coisa que pode diminuir o murmúrio, por exemplo, é se você tiver uma oclusão de via aérea superior, certo? Por exemplo, a criança tiver engolido um corpo estranho, não vai estar chegando ar nesse pulmão direito aqui, certo? Então, nesse pulmão vai estar abolido e nesse vai estar presente. A diminuição do murmúrio é uma coisa bem intuitiva. É onde não está acontecendo a troca do ar, certo? De uma forma boa. É ali que não vai ter murmúrio. Beleza? Uma outra alteração do murmúrio vesicular é uma prolongação, certo? Prolongamento na fase expiratória, que geralmente acontece no asma e no DPOC, certo? Fora isso, você pode ter também outras alterações que, assim, são um pouco mais difíceis de você notar, mas seria, por exemplo, uma respiração broncovesicular em um lugar que você não era para estar tendo uma respiração com jeito de brônquio, né? Eu falei para vocês que a respiração brônquica era normal, mais ou menos lá perto dos brônquios fontes, e ela vai ter uma ex maior que uma ins. Mas se você estiver escutando, por exemplo, na periferia do pulmão, certo? Mais para a periferia, que era para estar mais a nível de bronquíolo, para estar mais com murmúrio vesicular, e você escuta uma ex maior que uma ins, pode estar ocorrendo algum problema lá também, certo? Isso geralmente acontece, por exemplo, em casos de condensação, de pneumonia, certo? Pronto, galera. Agora a gente vai para a ausculta, os sons dos ruídos adventícios, que a gente chama, certo? Que são os sons anormais, que não estão presentes em condições fisiológicas. Eles são divididos em sons descontínuos e sons contínuos, beleza? Os sons descontínuos, eles geralmente não estão presentes durante todo o ciclo respiratório e são basicamente os estertores, certo? Também chamados de crepitações. Os estertores, a gente tem os estertores finos e os estertores grossos, beleza? Os estertores finos, eles são presentes no final da inspiração, certo? Lembro de finos, inspiração, final da inspiração, beleza? Mas eles são mais agudos, um pouco mais rápidos, né? E eles não se modificam com a tosse. Eles podem ser comparados a um ruído produzido por um atrito de uma mecha de cabelo. Assim, quando você pega um pouquinho de cabelo e fica passando entre os dedos, certo? Como se fosse atritando. Não gosto muito dessa comparação. Eu vou botar o áudio já para vocês escutarem, certo? Eles são ouvidos principalmente nas bases pulmonares, geralmente. E como é que eles surgem? Eles surgem por uma abertura sequencial das vias respiratórias que antes estavam fechadas por uma pressão de um líquido, certo? No parênquima, certo? Por exemplo, se tiver uma pneumonia ou uma congestão por insuficiência esquerda, certo? Vai ter líquido fechando a via aérea. E aí, no final da inspiração, a via aérea vai abrir e provocar uns sons como se fossem de umas bolinhas estourando, beleza? Também pode acontecer esses sons em doenças intersticiais, doenças da reumato, né? Como, por exemplo, uma esclerodemia, né? Uma esclerose sistêmica. Qualquer coisa que dê uma doença intersticial pulmonar, beleza? Eu vou dar aqui o som para vocês escutarem, certo? Tentem prestar atenção e escutar, que eles são mais finos e estão no final da inspiração. Beleza? Nesse áudio, você quase não escuta expiração, né? Mas acho que dá para vocês terem ideia, pelo menos, da tonalidade do estertor fino. É bem isso mesmo, como se fosse várias bolinhas estourando, eu gosto de pensar. Beleza?
Fora isso, a gente tem os estertores grossos, certo? Os estertores grossos, eles aparecem durante toda a expiração e no começo da inspiração, certo? Eles duram mais tempo que os estertores finos. Os grossos, eles são mais graves, né? Tem um tom mais grave, são mais longos e eles têm realmente uma alteração nítida com a tosse, certo? Eles podem ser escutados em todas as regiões do tórax. Eles acontecem por uma abertura também das vias respiratórias, quando elas têm, geralmente, uma secreção espessa dentro delas, certo? E aí, como tem essa secreção espessa, quando consegue aumentar o calibre da via aérea, você acaba escutando também como se fossem umas bolinhas estourando, mas tem um ruído, uma tonalidade bem mais grave, certo? Vou botar aqui também para vocês escutarem. Beleza? Esses estertores grossos geralmente são mais comuns em processos como as bronquites e as bronquiectasias, certo? Essa distinção assim entre estertores finos e grossos às vezes não é tão usada na prática, certo? Um que é muito clássico mesmo são os estertores finos em velcro das doenças intersticiais, mas conseguindo identificar que é um estertor já ajuda bastante. Agora vamos para os sons anormais contínuos, certo? Eles são chamados de contínuos porque eles podem estar em qualquer fase do ciclo, mas assim, mais importante saber cada um deles. Vamos começar aqui com os roncos, certo? Os roncos são sons mais graves, eles surgem em patologias que têm um estreitamento da via aérea, como, por exemplo, a asma, bronquites, bronquiectasias e obstruções localizadas mesmo, certo? Principalmente a asma, para lembrar para vocês. Eles é um som mais grave mesmo, ele faz como se fosse um assim, certo? Não consegui imitar muito bem. Vou passar aqui um áudio para vocês tentarem escutar. Esse áudio que eu peguei não ficou muito bom, já pesquisei bastante, não achei nenhum áudio com qualidade muito boa. Ele tem até como se fosse quase umas crepitações, mas é só pela qualidade do áudio que tá meio ruim mesmo. Beleza? Eles são esses sons bem graves que dá para escutar no final. Um som comparável a ele são os sons dos sibilos, certo? Que já são sons mais agudos, mas que eles aparecem basicamente nas mesmas patologias, certo? Nas patologias que têm um estreitamento da via aérea, principalmente asma e bronquite, certo? Que vão dar sibilos disseminados, certo? Em geralmente todo o tórax. E aí tem patologias que vão também causar sibilos localizados, né? Principalmente neoplasias e corpos estranhos que vão estar dando um estreitamento de via aérea mais localizado, beleza? É um som bem mais agudo, que é o que geralmente, popularmente, chamam de um piado no peito. Geralmente não, mas algumas vezes é auscultável mesmo sem o esteto, né? Beleza? É um som bem, assim, fácil de ser auscultado. É um dos sons que vocês vão ter menos dificuldade de escutar. Beleza? E é um som que ajuda muito também na clínica. Quando você vê esse som, você já pensa, é uma asma, ele tá com uma broncoconstrição, eu tenho que fazer um broncodilatador para esse paciente, tá com dispneia. E o último som é o estridor, certo? Que ele também é por um estreitamento da via aérea, mas geralmente é um estreitamento mais alto. Geralmente, por exemplo, a nível de laringe, de traqueia, beleza? E aí vai estar
ele vai aparecer em condições que tenham esse estreitamento. Por exemplo, na difteria, certo? Numa laringite aguda, mais grave, num CA de laringe e numa estenose de traqueia. Estenose de traqueia geralmente é uma complicação, por exemplo, de um paciente que foi entubado com múltiplas vezes, pode ficar com estenose de traqueia. Estridor muitas vezes é escutado sem o esteto mesmo. Ele é clássico de você escutar sem o estetoscópio. Só a pessoa respirando, você vê, é geralmente uma respiração bem desconfortável e pode ser tanto inspiratório quanto expiratório, quanto nas duas fases. Beleza? Vou botar aqui também para vocês escutarem. Esse áudio também tá um pouco estranho, mas você vê que a pessoa tá com uma frequência respiratória bem elevada e que tem realmente uma obstrução mais alta. Beleza. E aí, indo pro último som anormal, né, da ausculta, que é o atrito pleural. Ele é um som de origem pleural, né? Geralmente está presente em serosite. Ele é importante, por exemplo, avaliar uma paciente com lúpus. Que você vê esse som, você já está pensando que ela tem uma pleurite, né? Esse som é causado justamente pelas pleuras inflamadas atritando uma com a outra. Geralmente é o que chamam de som de atrito de couro novo também. Mas é realmente como se fosse um atrito. Beleza? Vou botar aqui o áudio. Agora, última parte, que é uma parte que não é tão usada assim, certo? Na prática, que é a ausculta da voz. Eu vou passar aqui o áudio de uma ausculta da voz normal para vocês entenderem. Geralmente, a gente pede para o paciente falar uma vocal, certo? Uma vogal. E a gente ausculta o que ele tá falando. Eu vou botar aqui o áudio de um paciente falando a letra I, certo? E vocês vão ver que depois que essa voz passa pelo parênquima, não é para você escutar a vogal bem com nitidez, certo? Ela já tem uma modificação. Vou mostrar no áudio. Beleza? Dá pra escutar que ele já tem uma distorção e fica um pouco quase como se fosse um E, né? Beleza. Agora vamos falar das alterações na ausculta da voz. A gente pode ter a broncofonia, que é o aumento da ressonância, quando você ausculta ela mais forte, vamos dizer, que acontece geralmente na condensação pulmonar. A ausculta da voz segue muito o mesmo princípio do frêmito tóraco-vocal. Quando o frêmito tóraco-vocal está aumentado, que seria, por exemplo, na condensação pulmonar, a ausculta da voz também vai estar aumentada, que vai ser na broncofonia, certo? Que a gente chama. O contrário da broncofonia seria a diminuição da ressonância, do mesmo jeito do frêmito. Nas áreas, por exemplo, de atelectasia, do espessamento pleural ou de um derrame pleural, você vai ter um frêmito diminuído e uma ausculta da voz também diminuída, certo? Pectorilóquia, que é um nome, assim, bem estranho, né? Mas nada mais quer dizer que uma nitidez da ausculta falada, certo? Da ausculta da voz. E ela também, essa pectorilóquia, essa nitidez, vai estar presente geralmente em casos de condensação pulmonar, semelhante à broncofonia, certo? Você vai ouvir o parênquima como se fosse uma nitidez mesmo. Ele tá falando I e você escuta o I que ele tá falando, certo? Que não é normal. E a última alteração é a egofonia, certo? Que é quando você ausculta da voz, já tem a ressonância aumentada, é uma broncofonia, sendo que é um tipo de broncofonia que tem um tom mais nasalado e mais metálico, certo? Você escuta como se fosse um balido de cabra.
e eu vou mostrar o áudio para vocês, parece mesmo, certo? Geralmente essa egofonia vai estar na mesma área daquela ressonância escódica da percussão, vocês lembram? Que vai ser na parte superior dos derrames e ao redor das condensações, certo? É na borda, beleza? Você vai ter essa broncofonia, esse aumento da ressonância com um tom mais nasalado, mais metálico, certo? Agora mostrar os áudios para vocês. Vou começar com o áudio da voz normal de novo. Certo? E agora a egofonia. Acho que deu pra ver, né? Que é um ruído bem mais nasalado e metálico mesmo. Terminamos o exame do tórax. Finalmente, eu espero que tenha dado para vocês entenderem todos os passos de inspeção, palpação, percussão e ausculta. E qualquer dúvida, assim, vocês podem mandar pra gente, certo? A gente responde qualquer coisa que vocês não tenham entendido. Mas, assim, exame do tórax é uma coisa que não tem tanta dificuldade, certo? Não tem aquela pegadinha, não tem um mistério muito grande. Vocês estudem e qualquer coisa podem falar. Eu quis terminar aqui a aula só mostrando como seria a descrição, por exemplo, de um exame físico que você podia botar na sua história de um caso, certo? Começando pela inspeção, você pode dizer: a inspeção observa-se tórax atípico, sem abalamentos ou retrações, pele íntegra e sem alterações vasculares. Um ritmo respiratório normal. Na palpação, expansibilidade simétrica, frame tóraco-vocal presente e simétrico, um som claro pulmonar, percussão, murmúrios vesiculares presentes em porções apicais e médias, levemente diminuídos em bases, presença de roncos e sibilos em todas as regiões do tórax. Isso seria a descrição, por exemplo, de um paciente com uma doença obstrutiva, como, por exemplo, uma asma, certo? Tem esses sibilos. Eu só queria mostrar o panorama de todo o exame do tórax junto para vocês. Mas é isso. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham aí bons estudos.